Nesse vídeo eu vou revisar com você alguns conhecimentos básicos de informática para que você consiga usar melhor o sistema. Primeira coisa é você entender que o mouse tem 3 botões, esquerdo, o botão direito e a rolagem que fica no centro. O botão esquerdo ele serve para você selecionar um arquivo. Então, quando você dá um clique com o botão esquerdo, você seleciona determinado arquivo. É como se você apontasse o dedo e aquilo ficasse no foco. Você até pode ver aqui. Agora, para você entrar dentro do arquivo, você precisa dar 2 cliques. Então, um clique você aponta, 2 cliques você entra dentro daquela sala, dentro daquele arquivo, dentro daquela pasta. Quando você clica com o botão direito, você exibe várias opções. Então, o botão direito, você consegue exibir tudo que você pode fazer com aquele arquivo. Então, você pode ver as propriedades, renomear, excluir, criar um atalho. Então, todas essas opções com o botão direito. Então, você, com o botão direito, abre as opções e com o botão esquerdo você seleciona aquilo que você quer. Nas propriedades exibe dessa forma, por exemplo, o tamanho do arquivo, onde esse arquivo realmente está localizado. Bom, e a rolagem é quando você está navegando na internet ou quando tem um arquivo que ele é maior do que a sua tela, então você precisa da rolagem, você rolando para baixo ele desce, rolando para cima ele sobe. Eu sei que é simples, é muito importante. Se você acha que já sabe tudo sobre isso, passa o vídeo. Mas se você me perguntar depois, eu vou te mandar o vídeo dizendo que tem a informação aqui. Então, no teclado nós temos algumas teclas que são muito importantes. A primeira tecla é a tecla Enter. A tecla Enter, ela simula, ela é muito parecida com os 2 cliques do mouse. Então você pode dar eu selecionei um arquivo com um clique. Eu posso dar 2 cliques para entrar naquela pasta, ou eu posso simplesmente tocar no botão Enter, dar um toque no botão Enter. Então, da mesma forma. O Tab é uma tecla do teclado, que são 2 setinhas, uma contra a outra, que fica lá abaixo do ESC, no canto esquerdo superior do teclado. O Tab ele serve para tabular. Então, quando eu clico no Tab, eu vou navegando. Como você pode ver, ele vai tabulando, ele vai pulando de um ícone para o outro ícone. E o Tab funciona também em vários ambientes. A tecla F4, normalmente, no meu computador ela serve para ajustar o brilho, mas cada teclado tem uma função diferente para a tecla F4. No sistema simples, ela serve para pausar o sistema e também dar algumas opções. Então, quando você apertar F4 com o sistema aberto, ele vai mostrar algumas opções. O F5 ele serve, no meu caso, normalmente aqui para aumentar o brilho da tela. Então, o F5 ele serve para isso. Agora, se eu tocar a tecla Fn, a tecla de função, que fica no canto esquerdo do lado do Ctrl, canto esquerdo inferior do seu teclado físico, é só olhar para o seu teclado, se você tiver com um notebook, vai ter essa função. É a tecla Fn. Quando você toca na tecla Fn, as teclas F, elas mudam de opção, elas te dão mais opções. Então, quando você pressiona a tecla Fn, no meu caso aqui, se eu pressiono a tecla Fn e F4, eu consigo reduzir o brilho da tela. Eu não sei se você está vendo no vídeo, mas eu acredito que sim. No canto esquerdo, mostrando o brilho descendo, F4, o brilho subindo, F5. Então, a tecla Fn é uma tecla de função, que ela ativa uma função no seu teclado. Geralmente, ela tem uma cor, pode ser vermelho, por exemplo. Então, quando você pressiona a tecla Fn, os recursos em vermelho do seu teclado ficam acesos, ou os recursos em azul ficam acesos. Área de trabalho. A área de trabalho é esse ambiente aqui. Então, toda vez que você ouvir falar em área de trabalho, saiba que este local da tela, essa tela inteira aqui, onde está em azul, que tem esses atalhos todos. E o que é um atalho? Um atalho é um arquivo quando você clica, ele não está aqui. Aqui está a representação deste arquivo, que ele está localizado
nesse local onde mostra ali, ó, sistema simples, C, /usuários. Então, esse arquivo executável, ele está, na verdade, eu clico com o botão direito para ver as propriedades e coloco em abrir local do arquivo. E ele mostra exatamente onde está aquele arquivo. Então, quando eu clico aqui, quando eu dou 2 cliques aqui para executar esse arquivo, na verdade, o computador está fazendo esse processo aqui. Ó. É como se ele estivesse indo na pasta e clicando lá no arquivo real. Da mesma forma acontece com o navegador, o Google Chrome. Quando eu dou 2 cliques aqui, por ele ser um atalho, tá vendo que tem essa setinha no canto esquerdo? Aqui, ó. Então, se eu dou 2 cliques aqui, eu, na verdade, é como se eu estivesse fazendo esse processo. Eu clico é como se eu estivesse clicando no botão direito, abrir no local exato do arquivo. Olha o tamanho do lugar desse arquivo. Então, ele está lá dentro do computador e ele vai executar o executável do Google Chrome, o arquivo .exe. Então, área de trabalho é isso. Aqui na área de trabalho, a gente deixa os arquivos que a gente mais utiliza, os atalhos dos arquivos que a gente mais utiliza, ou os próprios arquivos, porque não precisam ser somente atalhos, podem ser os arquivos mesmo. Barra de ferramentas. Então, junto com a área de trabalho do seu computador, existe a barra de ferramentas, que é essa parte de baixo aqui. Ó. Eu não sei a cor porque eu não vejo as cores. Mas aqui, acho que é verde, cinza, não sei. Mas, enfim, está aqui embaixo. Essa é a parte onde eu estou movendo o mouse e a barra de ferramentas. E aqui mostram os arquivos que estão em execução no momento, que são com esse tracinho cinza ou branco embaixo, que são os que estão abertos. E os que eu mais utilizo, eu posso deixar fixado nessa barra de ferramentas. Uma coisa muito importante da barra de ferramentas é que aqui mostra a data, a hora, mostra a configuração do seu teclado. Mostra também a parte do som, né, da configuração do som do seu dispositivo, do seu computador. O tipo de conexão de rede, se está por rede, se está Wi-Fi. O status da energia, se aqui o microfone está ativado. Então, e algumas coisas importantes. Clicando nessa setinha, ele mostra mais programas que estão em execução no momento. Então, ó, o dispositivo de Bluetooth está ok, o NDESC está pronto, ou seja, o arquivo para acessar em meu computador, enfim, ou a placa de gráficos. E aqui mostram os programas em execução. Quando você executar o sistema, por ele estar em execução, ele vai aparecer aqui. Esse mesmo Gzinho azul vai aparecer aqui também. E você aqui pode fechar os sistemas que estão em execução clicando com o botão direito e clicando em sair. Então, lembra que o botão esquerdo do mouse você seleciona, o botão direito você encontra o que você pode fazer com aquele arquivo. Ok? Então, você clicou aqui no cantinho esquerdo na setinha para ver os programas em execução, clicou com o botão direito do mouse e você consegue ter o que você pode fazer com esses programas em execução. Ok? Ícones e atalhos. Então, como eu expliquei anteriormente, esses são os ícones e atalhos. Os ícones são a representação dos arquivos e os atalhos são, mostram onde esse arquivo está, né? No caso, ele vai para um atalho para aquele caminho que a gente iria fazer manualmente. Tipo, quando eu clico aqui, repetindo a informação, quando eu clico aqui no sistema simples, como ele é um atalho, é como se eu estivesse clicando, fazendo todo aquele processo, que é clicando no sistema simples, abrindo o executável. Como que você sabe que é um atalho? Quando tem essa setinha assim, geralmente é um atalho. Outra forma de você saber o atalho é pelo tamanho. Olha só, quando você clica com o botão direito, vai em propriedades, você pode ver que aqui na guia geral tem várias informações, mas olha o tamanho, 842 bytes, é bem pequenininho, ou 4 KB. E quando você vai lá no arquivo mesmo, aí você consegue ver que ele é bem maior. Bom, pessoal, eu não vou entrar muito a fundo, se não tem os detalhes, as unidades de medidas e tudo, mas existe um curso básico de informática que eu tenho acesso, depois é só me solicitar caso você queira bem detalhado essas informações. Parte do Windows Explorer, então, área de trabalho, barra de ferramentas, ícones,
um ícone que é um ícone de um atalho, um ícone de uma pasta mesmo. Então aqui está a pasta mesmo, não é um atalho. Windows Explorer. Então, o Windows Explorer, todo o sistema de arquivos do computador, a gente chama de sistema de arquivo e estrutura em árvore. Para você acessar o Windows Explorer, que é para você conseguir explorar o seu Windows, explorar o seu computador, então, para você saber o que tem dentro dele, você clica nessa pastinha, aqui ó, na barra de ferramentas. Clicando na pastinha, ou apertando a tecla Windows do seu computador mais ele vai exibir o explorador de arquivos. Dentro do explorador de arquivos tem a guia acesso rápido, que são as pastas que você usa com mais frequência. Inclusive tem a área de trabalho. Quando você clica aqui no acesso rápido da área de trabalho, você vê aqui no canto direito, aqui a estrutura em árvore. Por que em árvore? Porque quando você clica, você tem as ramificações dessa árvore. Então, você clica e vai tendo as ramificações da árvore, como se fosse uma raiz e tudo. Por isso chama-se estrutura em árvore. Bom, quando eu clico aqui na área de trabalho, ele mostra os mesmos arquivos que estão dispostos desta forma aqui na área de trabalho. Só que aqui, no explorador de arquivos, ele mostra dessa forma, na estrutura de árvore. Isso é muito importante entender. Reveja o vídeo várias vezes, se você tiver alguma dúvida, ou digite, procure mais informações sobre o Windows Explorer no Google mesmo, no YouTube. Então, nós entendemos que o Windows Explorer é essa pastinha aqui, mostra aqui no canto esquerdo a raiz dos arquivos. A raiz porque quando eu clico ele mostra como se fosse uma estrutura em árvore. Uma pasta importante é a área de trabalho, que aqui estão aqueles arquivos que ficam na área de trabalho, que eu consigo ver aqui. Outra coisa importante é a pasta Downloads. Quando você faz o download de um arquivo na internet, ele vai para essa pasta, a pasta Download. Então está aqui, pasta Download. Também tem a pasta de acesso rápido, que é essa que eu mostrei para vocês, que é onde mostram as principais pastas do seu computador. Configurações do sistema. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês onde você consegue ver os requisitos do seu computador. Basta você clicar aqui neste computador, ou no meu computador, com o botão direito, e clicar em Propriedades. Quando você faz isso, ele mostra sobre o seu computador. Mostra se o antivírus está ativo, mostra o nome do seu dispositivo, a quantidade de processamento dele, tem 5 núcleos de processamento, 1.6 GHz cada um desses núcleos, 16 GB de memória RAM. Esse é esse computador que eu estou gravando para vocês o vídeo. É um bom computador, já é antigo, mas é muito bom. Mostra também as especificações do seu sistema operacional, no caso este é um Windows 10, e ele mostra as informações do seu computador. Então, aqui, quando te perguntarem quais as configurações do seu computador, repetindo o caminho, você precisa ir no Windows Explorer. Você vai clicar, provavelmente vai estar aberto, né, com várias pastas, mas é só você vir com o seu mouse e clicar com o botão direito em cima deste computador e Propriedades. E você vai ter acesso às informações do seu computador. O nome do computador, as configurações de processamento dele, o processador, a memória RAM. E aqui você vai ter acesso ao tipo do Windows, ao sistema operacional que está instalado aqui. Outra coisa importante, que eu até vou adicionar aqui antes de entrar nessa próxima parte, é as teclas do teclado Ctrl, Alt, mais Delete. Quando você pressiona junto essas teclas, o mais significa que é para pressionar, tá? Então, Ctrl, você toca na tecla Ctrl,
depois você pressiona, né, a tecla Ctrl, deixa ela pressionada, depois você pressiona junto a tecla Alt e depois você pressiona junto a tecla Delete. Então as três teclas precisam estar pressionadas, não precisam ser simultaneamente, mas elas precisam estar pressionadas. Quando você faz isso, ele mostra os processos e você clica no gerenciador, como eu fiz, vou repetir o processo, Ctrl, Alt, Delete, gerenciador de tarefas. Aí ele mostra os processos que estão em execução no seu computador. E aqui na parte de desempenho, você consegue ver o seu processamento. Lembra que a gente viu essa informação dentro do Windows Explorer em botão direito, propriedades, aqui a gente viu as configurações do computador, ou seja, o que ele é. Mas aqui no Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas, eu vejo o que ele está fazendo com esse processamento que ele tem. Então, na parte do CPU mostra que ele está usando 30% do processamento dele. Ok. Na parte da memória mostra que ele tem 16 GB e que ele está utilizando 4 GB no momento. Ótimo, mesmo gravando vídeo. Mostra aqui que tem um SSD rodando com 1%. Quando você fizer isso no seu computador, provavelmente você vai se espantar com como ele está utilizando o seu computador. E aí você vai entender por que o seu computador está travando. Toda essa aula que eu estou fazendo aqui para você é para te mostrar isso. Então eu passei por todos esses pontos para te mostrar isso. Então você precisa ver e as configurações do seu computador, que eu vou te passar logo no próximo vídeo, o seu computador ele precisa estar como o meu computador aqui, ó, com muita margem para chegar até os 100%, com muito espaço para melhorar. Então a memória está aqui, ela está vendo que ela está ocupando só um pouquinho do computador para ele ser leve, para eu conseguir utilizar. Porque um dispositivo travado ninguém merece. E o que trava o seu computador muitas vezes é o SSD. Então, você, na verdade, às vezes vai estar escrito HDD aqui. E você vai precisar substituir esse HDD por um SSD para ter esse desempenho que eu estou mostrando para você. E aumentar a memória. Mas isso eu vou mostrar no outro vídeo. Então, Ctrl Alt Del, as teclas pressionadas junto e indo em gerenciador de tarefas para você ver na prática o que está acontecendo no seu computador. Google Chrome, navegador Google Chrome. Existem várias formas de navegar na internet. Existem vários navegadores, mas o que a gente utiliza mais é o navegador do próprio Google, que é o navegador Google Chrome. Quando você dá um clique, você selecionou. 2 cliques, ele entra dentro do Google Chrome. Então tá aqui, este é um navegador. Para você manter sempre atualizado o seu navegador do Google Chrome, é só clicar aqui nos 3 pontinhos, ir em ajuda, e sobre o Google Chrome. No momento nós estamos nessa versão, na versão 108. Toda vez que for necessário atualizar, eu vou enviar uma mensagem do suporte avisando, atualiza seu Google Chrome. Por quê? Para cobrir as falhas de segurança e o seu computador está sempre ok para rodar junto com o sistema. É bem simples. Quando a gente faz um download de um arquivo da internet, é muito importante, ele vai para dentro da pasta Downloads. Lembra do explorador de arquivos do Windows Explorer? Quando eu clico aqui, então eu baixei aqui pelo navegador, pelo meu navegador de internet. Mas esse arquivo que eu baixo aqui pelo meu navegador, o arquivo que eu baixo pelo meu navegador, ele vai para dentro do meu computador. E aí eu uso o explorador de arquivos, o Windows Explorer, vou na pasta Downloads e provavelmente o arquivo que eu baixei vai estar aqui dentro dessa pasta. Ok? Alguns conhecimentos básicos. Documento de texto. Então eu fechei tudo, clicando no xizinho e tudo. Quando eu clico com o botão direito na tela, sem selecionar ícone nenhum, sem querer ver a propriedade de nenhum arquivo, eu clico apenas na área de trabalho com o botão direito. Ou dentro de uma pasta com o botão direito. Por exemplo, eu estou aqui dentro dessa pasta, eu clico aqui com o botão direito. Ele me dá algumas opções, né?
E clicando com o botão direito eu vou em novo, aí ele me possibilita criar alguns tipos de arquivo. Novo, arquivo, documento de texto. Um documento de texto, ele é um arquivo de texto, é como se fosse um documento em Word. Só que ele é mais simples, porque ele não tem as verificações de ortografia, nem nada disso. Quando você cria um bloco de notas, um arquivo TXT, um arquivo de texto, ele vem dessa forma. E por que isso é importante? Porque tudo dentro da informática são dados. Então, esse bloco de notas aqui que eu abri, eu dei 2 cliques, e ele abriu esse arquivo novo, documento de texto, na área de trabalho. Eu posso vir escrever nele, que foi exatamente o que eu fiz aqui, para gerar essa lista, para explicar para vocês. Mas o nosso sistema, ele utiliza aqui colocando números de telefone. 5562-991-50, 3934 é o meu número, 5562-981-447743 também é o meu número. Então, o sistema ele utiliza dessa forma, ele vai colocando números dessa forma. Ele entra lá no Google Maps, vai anotando, ele entra no seu WhatsApp, vai anotando os números um embaixo do outro. Você pode fazer isso manualmente, dessa forma como eu fiz, criando um documento de texto nesse formato, salvando. Se eu clicar com o botão direito em cima do arquivo, eu posso ir em renomear e botar lista de contatos, meus clientes. Abro o documento de texto e digito vários números ali manualmente, mas eu prefiro deixar que o sistema faça as listas para mim, né? Tipos de arquivo, extensões que são muito importantes. Bom, nós temos aqui a extensão exe. Então, tá vendo que ele tem o nome, meus clientes aqui, .txt. Isso indica para o computador que ele é um documento de texto, TXT. Mas existem os arquivos do tipo exe. Por exemplo, esse sistema aqui, o sistema simples, ele é um arquivo executável, ó, exe. Essa extensão, ela indica que esse arquivo, quando você clica, ele vai executar um algoritmo, um processo dentro do seu computador, que esse arquivo ele é um aplicativo, ó, do tipo aplicativo. O TXT é do tipo documento de texto. Aí quando a gente vê um arquivo .zip, por exemplo, é uma pasta compactada, ou seja, dentro dessa pastinha tem vários arquivos compactados, para que eles fiquem como se fossem um bloco. TXT XLS. Esse é um exemplo do tipo XLS. Aqui a extensão XLS. Então, é um arquivo em Excel, onde você, geralmente, quando você baixa a sua base de dados de algum programa de computador, você baixa por este formato, XLS, que aqui geralmente vem o nome aqui da pessoa, você vem o telefone, o e-mail. Aqui, por exemplo, é um exemplo disso. Na coluna A vem os nomes, na coluna B o DDI, aqui vem o telefone. Então, isso tudo são formas de que o seu sistema gera de dados para você. Então, XLS, quando ver esse tipo de extensão, você sabe que é um tipo de extensão para base de dados, para Excel, né, que são arquivos de Excel. CSV da mesma forma. CSV, na verdade, é um documento de texto, um bloco de notas desse jeito, com vírgulas. Então, vírgula, vírgula, vírgula. Então, a mesma forma que tem lá o nome, telefone, separado por vírgulas, geralmente é o CSV. É um arquivo de texto separado por vírgulas. E-mail. E assim vai. Então, se fosse um arquivo CSV, seriam vários nomes dessa forma, nesse formato. Isso aqui já é um arquivo CSV. É só eu salvar como. E aí eu digo para o computador que ele é um tipo CSV. E aí o que vai acontecer? Você viu que ele salvou como .csv e aí o computador já entendeu que ele pode ler isso, que ele precisa ler isso com Excel, por exemplo. Olha só. Então você viu, eu com
Com um bloco de notas, eu fui lá e criei um arquivo em CSV, por exemplo, um ponto .csv. E é assim, pessoal, é muito simples mesmo. Aí, WMV, MP4, MP3 são tipos de arquivo de música. WMV é um tipo de arquivo que o Windows Music, enfim, WMV é um formato do Windows de áudio que ele consegue manipular. MP4 vídeos e MP3 são músicas. Então, quando tiver vídeo, geralmente será MP4. Quando não tem vídeo, geralmente é música. Bom, pessoal, esse é um resumo bem resumo mesmo, dos conhecimentos básicos que você precisa ter. E você pode buscar essas informações na própria internet. É só vir no Google e digitar teclas de atalho. Teclas de atalho. Então você vai saber mais sobre como utilizar o seu teclado. Funções na área de trabalho, vídeo, sem acento mesmo, vídeo aula sobre área de trabalho do Windows. Então você pode digitar isso aqui no YouTube, ó, e você vai ter vídeo aulas completas sobre esses assuntos. Isso aqui é mais um guia de referência mesmo. Estrutura de árvore, aula, Windows 10. Ali, ó. Aí você vai, estrutura de dados, aqui já é uma aula mais avançada. Aí vai pasta, enfim, sobre estrutura de pastas e tudo. Tipos de arquivo. E é isso, pessoal. Sobre navegadores. Então, isso que a gente fez aqui agora é só realmente uma aula inicial, uma revisão rápida do que você vai precisar de conhecimento. E se você não sabe, às vezes achou um pouco difícil, não é difícil. É só ir realmente isso aqui é o básico do básico de informática. E todo mundo precisa saber para conseguir, não só para conseguir usar o sistema, mas para conseguir usar o computador e ter algum resultado com marketing digital, com a internet. Eu tive que fazer esse vídeo porque eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de vídeo. E eu sei que, e falando com as pessoas todos os dias, eu sei a dificuldade que vocês têm. E é por isso que sempre que eu tiver a oportunidade de fazer vídeos assim, explicativos, eu vou fazer e vou enviar no momento que for propício. Um grande abraço para vocês.